estudo não vai ser sobre história da igreja. Vamos dar continuidade ao estudo das parábolas, né? Essa parábola específica que nós vamos ver hoje é a parábola do juiz iníquo e da viúva, que se encontra em Lucas, capítulo 18. Né? É a última parábola abordada pelo MacArthur, né? Naquele livro que está sendo utilizado como base para o estudo das parábolas, né? Essa é a última parábola que ele aborda no livro, certo? Para aqueles que estão lendo ou acompanhando a leitura desse livro, essa é a última parábola que ele aborda. Então, é a parábola do juiz iníquo e da viúva que se encontra em Lucas 18. Os irmãos puderem abrir, por favor, vamos ler a parábola. Vou trocar a versão aqui. A parábola do juiz iníquo, certo? Amém? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Até aqui, meus irmãos. Amém. Gostaria de agradecer, porque essa é uma parábola que já tem toda a explicação no começo, né? Então, é uma parábola tranquila, né? Como está claro aqui pelo começo, essa parábola diz respeito à oração, certo? Só que é um pouco mais complexo que isso, porque não é qualquer tipo de oração, como a gente vai ver aqui, e é importante a gente ter em mente o contexto em que se situa esse capítulo 18 de Lucas, né? O contexto imediatamente anterior, né? Como o pastor Sam fala, né? Eu não vou falar sobre o device porque eu estou usando seria hipocrisia da minha parte, mas é importante realmente a gente ter a noção do todo, né? Do que vem antes desse capítulo, para a gente entender em qual contexto de oração o nosso Senhor Jesus está falando, certo? Num primeiro momento, né, eu peguei aqui alguns trechos, só para a gente poder frisar como a oração desempenha um papel fundamental na vida de todos nós, né, na vida de cada crente, certo? A Bíblia, ela contém diversas exortações, chamados aos eleitos, aos cristãos, para orar, para perseverar em oração, certo? Os irmãos que puderem abrir, vamos só para fins de ilustração e para frisar, né, com textos bíblicos, Mateus 7, por favor, Mateus 7, versículo 7, do 7 ao 11. Mateus 7, do versículo 7 ao 11. Se alguém puder ler. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é um homem, e se porventura o filho lhe pedir pão, dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém. Tá bom. Uhum. Esse é um trecho interessante da gente refletir também, até em comparação com a parábola de hoje,
Porque aqui o Senhor Jesus também faz um contraponto entre um elemento mau, né, e o elemento bom, que é Deus, certo? Então, se nós, que somos maus, né, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, né, que é a suprema bondade, que é o bem em si, não dará aquilo que nós pedirmos, certo? Assim como a parábola do juiz, em que, só adiantando um pouquinho, né, em que o Senhor Jesus contrapõe um elemento mau, que é o juiz, a Deus, que é o bem, certo? Aqui ele também faz a mesma coisa. Agora, vamos abrir aqui só 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Eu estou sem o slide, aí eu vou ter que direcionar de 1 a 1, porque... 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Certo, então. A oração, né, ela é um elemento que nos traz confiança em Deus, que nos traz segurança no Senhor. E aqui um elemento importante, né? Nós devemos orar sempre segundo a sua vontade, certo? Não é qualquer tipo de oração, né? Nós devemos ter um coração inclinado a Deus, inclinado à sua palavra, de modo que aquilo que nós pedirmos ao Senhor está de acordo com a vontade de Deus, certo? E devemos sempre estar em reflexão a respeito de quais são os nossos pedidos de oração. Isso foi só para para frisar esse ponto, né? De como o chamado da oração, ele é importante para todo crente, certo? Pois bem, aí vamos voltar aqui para a parábola em si, né? Essa parábola do juiz iníquo e da viúva é uma parábola relativamente tranquila, né? Mas, como eu falei, existem alguns elementos de complexidade para nós entendermos aqui o que está sendo dito, qual é o sentido, né, verdadeiro dessa parábola, certo? Primeiro de tudo, né? Qual é o público-alvo da parábola, certo? Jesus conta essa parábola aos seus discípulos, como é dito aqui no capítulo anterior, certo? Nós vamos lê-lo só para nós podermos ter uma noção do contexto, né? A parábola faz parte de uma longa narrativa sem paralelos nos outros evangelhos. Então, todo esse trecho de Lucas, que começa mais ou menos na metade do capítulo 13 e vai até o capítulo 18, esse capítulo, ele não tem paralelos nos outros evangelhos, certo? Ela segue imediatamente após um breve discurso de Jesus sobre sua segunda vinda. Esse é um elemento primordial, importantíssimo, para que nós possamos compreender o sentido dessa parábola, certo? Então a gente vai precisar aqui voltar um pouquinho e ler. Peraí, vou abrir aqui. Pode ser a partir do 26. Lucas 17, a partir do versículo 26. Só para a gente entender um pouquinho aqui do que Jesus está falando aos seus discípulos no capítulo anterior, certo? No versículo 22 ele fala: a seguir dirigiu-se aos discípulos, certo? Então todo esse discurso que Jesus dá, essa parábola e tudo que ele fala antes é para os seus discípulos, certo? Esse é o público-alvo dessa parábola, certo? Como o pastor Sam, né, sempre fala aqui, né, essas divisões entre capítulos é mais para fins de facilitar, né, encontrar o texto, busca, estudo, mas nós temos que ter a noção da continuidade das escrituras, certo? Especialmente num livro como esse, né, que é um livro narrativo, né, há uma continuidade, certo? A gente tem que tomar cuidado para não ter essa visão atomizada dos livros, né, de achar que cada capítulo ele é suficiente em si mesmo, né? Ele não diz respeito a nada que foi dito antes e nem que vai ser dito depois, né? Então, tudo que Jesus fala a partir desse versículo 22 do capítulo 17 até o capítulo 18 é dito para os seus discípulos, certo? E aí no versículo 26 ele fala o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam
casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Certo? Então essa é uma imagem terrível, né, de julgamento, né, de como o retorno de Cristo, né, o retorno do Filho do Homem, né, que é um título messiânico de Cristo, né, ele implica julgamento, certo? E ele traz essa imagem, né, de que um será tomado, o outro será deixado, e por fim ele usa essa imagem do corpo e dos abutres como símbolo da morte, né, como símbolo desse julgamento. Né? Então é algo impactante, né, que impacta aqueles que estão ouvindo esse discurso, certo? Então, o que nós temos que entender aqui é que toda essa parábola é justamente um chamado para o encorajamento dos cristãos que vivem tempos difíceis, certo? Que vivem esses tempos que prenunciam o julgamento que virá, certo? Então, é primordialmente também um encorajamento para os cristãos, certo? Para os cristãos suportarem esses tempos que virão, certo? E como nós suportamos esses tempos? Com a oração, certo? Então, é isso que a gente vai ver aqui no decorrer dessa explicação. Então, a gente vai separar, eu separei aqui, né? Nós vamos ver um pouquinho a respeito desses 2 personagens, né? Porque o Senhor Jesus utiliza essas 2 imagens, esses 2 personagens, o juiz e a viúva, e aí a gente vai ver um pouquinho a respeito desses 2 personagens, né? Primeiramente, o juiz. E aí, eu coloquei aqui para uma carta contextualiza, né, no seu livro, né, como é que funcionava o aparato jurídico de Israel, certo? A corte religiosa mais alta em Israel era o Grande Sinédrio, que consistia em 71 juízes. Então, esse era a corte suprema, né? Era o STF, né, de Israel, era justamente esse Grande Sinédrio, que consistia em 71 juízes, né, todos os grandes especialistas, grandes mestres da lei, certo? Abaixo deles, as maiores cidades de Israel possuíam seus próprios órgãos de justiça, né? Órgãos que funcionavam relativamente ali de maneira independente, dependendo do caso, né? Conhecidos como sinédrios inferiores, que consistiam de 23 juízes em cada cidade. Então, essas maiores cidades possuíam esses juízes para julgar os casos específicos ali de cada cidade, né? Porém, é importante a gente relembrar aqui que Israel, nesse momento, ele se encontra dominado, certo? Ele se encontra sob o jugo do Império Romano, né? Então, além desses juízes, né, que julgavam ali casos religiosos, né, em Israel, Roma havia nomeado magistrados locais para as aldeias que julgavam casos criminais e defendiam os interesses de César. Eram pagos pelo tesouro do templo, apesar de serem gentis e incrédulos. Então, esses homens, eles se fixavam ali nesses grandes locais, nessas grandes aldeias, cidades, né? E eles julgavam esses casos e defendiam os interesses de César, ou seja, os interesses do Império, né? Do Império Romano. E eles eram pagos com o tesouro do templo, apesar de serem incrédulos. Então, assim como os judeus odiavam, por exemplo, os coletores de impostos, eles também odiavam esses juízes, certo? Que eram pagos, eram gentis, mas eram pagos com o tesouro do templo. O juiz da parábola de Jesus era um dos nomeados pelos romanos, né? Como é que a gente sabe disso, né? O MacArthur coloca aqui, como é que a gente sabe? Porque justamente ele diz aqui, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Então esse juiz, ele era gentil, certo? Era um juiz romano.
E é importante a gente ver aqui como o Senhor Jesus, em poucas palavras, né, ele nos dá uma impressão muito forte de como era o caráter desse juiz, certo? Ele não temia a Deus, nem se importava com os homens. É uma caracterização que é comum na literatura antiga, né, que simboliza justamente esse homem que é extremamente perverso, certo? Então esse juiz, ele era um homem perverso. Além disso, né, como agravante, né, ele não era uma pessoa ingênua. Ele próprio tinha noção de que ele era um homem perverso. A gente sabe disso porque justamente ele mesmo diz isso, né? No versículo 4 ele diz: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Então ele próprio confessa que ele é um homem perverso, né? Que não teme a Deus, que não respeita nenhum homem, certo? Então ele tem noção do caráter iníquo, do caráter perverso dele. Então não pode ser dito que ele era alguém ingênuo, né? Que não tinha noção de quão perverso ele era, certo? A sua impiedade tinha todo tipo de consequências trágicas, porque ele tomava decisões que afetavam a vida das pessoas, né? Então era uma pessoa perversa, né? Num cargo extremamente importante, um cargo que dizia respeito a decisões importantes na vida das pessoas ali que habitavam aqueles locais que estavam sob a sua jurisdição, certo? Um juiz deveria dispensar justiça segundo a lei de Deus e as necessidades das pessoas. Vamos abrir aqui, por favor, em 2 Crônicas 19. Segunda Crônicas 19, do versículo 4 ao versículo 7. Quem puder ler. Isso. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele socorro. Amém. Então, nós vemos aqui como essa função do juiz ela era importante, né? Nesse contexto aqui do rei Josafá, que estabelece esses juízes, justamente para que esses juízes julgassem não da parte do homem, mas sim da parte de Deus. Então era uma responsabilidade extrema, certo? Porque esses homens refletiriam justamente a justiça de Deus, certo? E como nós vemos aqui, esse homem, apesar de ser gentil, né? Mas esse homem ele era corrupto. Não somente os juízes romanos eram corruptos, mas toda a instituição jurídica de Israel, nesse momento, ela já estava corrompida. Nós sabemos disso porque foi justamente o grande sinédrio que promoveu todas as intrigas que levaram à morte de Jesus. Então, foi justamente esse grande sinédrio, né, essa suprema instituição que conspirou para que o nosso Senhor Jesus fosse morto, certo? É só para a gente poder ter uma noção de como havia corrupção, né, em todo o aparato ali de Israel. Eram homens profundamente influenciados pelas doutrinas farisaicas, né, então eles excediam em muito, né, aquilo que estava prescrito na lei. E esse juiz gentil também era extremamente corrupto, certo? No entanto, essa parábola é contada para nos ensinar uma lição positiva de Deus às nossas orações. Assim como a parábola do administrador injusto, Jesus usou os atos de uma pessoa má para representar algo puro e justo. Então, é um paralelo interessante que a gente pode fazer, né? A gente já viu a parábola do administrador injusto, né? Em que
Jesus contrapõe justamente esse homem, esse administrador, com algo bom, certo? Aqui também ele faz a mesma coisa, o mesmo princípio, né? Ele pega esse juiz iníquo, né, e contrapõe ele a Deus, certo? A gente não pode achar que Jesus está fazendo uma alegoria desse juiz com Deus, certo? Isso não é uma alegoria, certo? Esse juiz não representa a Deus, a gente não pode estabelecer nenhum tipo de relação desse tipo, certo? Ele ilustra, ele mostra como um homem perverso pode tomar uma boa ação e contrapõe isso a Deus, certo? Que é o supremo bem, né? Se um homem perverso pode fazer algo, né, em prol dessa viúva, quanto mais o Senhor, que é o supremo bem, que é a bondade em si, o que ele não fará, certo? Então essa é a comparação que pode ser feita, não uma alegoria. Por isso é o problema, né, da gente interpretar as parábolas como alegorias, né? Como se toda a imagem ali utilizada por Jesus representasse algo divino, algo transcendente. Nem sempre é esse o caso. Pode ser em alguns casos, mas nem sempre é passível de ser feito essa interpretação alegórica, né? Pois bem, esse é o juiz, né? E a viúva? Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu acho que eu falo às vezes num tom meio de palestra e aí ninguém fala muito. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Quer contribuir de algum jeito? Pois bem. Então, seguindo, né? E a viúva? A viúva era uma vítima de injustiça e opressão. Provavelmente, né, como uma carta coloca no capítulo, provavelmente essa viúva, ela vivia na solidão, certo? Ela vivia sozinha. Como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque ela mesma ia constantemente buscar esse juiz pedindo que ele julgasse a sua causa, certo? Nós temos que entender aqui que esse ambiente, né, essa cultura ali, era predominantemente a presença masculina que se fazia nesses tribunais, certo? Que se fazia presente nesses tribunais. Então, se houvesse algum homem próximo a ela, muito provavelmente seria esse homem que iria fazer as petições em favor dela. Se ela tivesse algum filho, algum sobrinho, algum primo, irmão, marido a gente sabe que ela não tem, obviamente que ela é viúva, né? Mas se houvesse outra pessoa ali próxima a ela, essa pessoa, esse homem, né, faria a petição no lugar dela. Então, é aí que a gente pode chegar a esse entendimento que provavelmente essa mulher vivia sozinha. Era uma mulher sozinha, uma mulher pobre e oprimida, certo? Jesus utiliza a imagem de uma viúva para mostrar que seu caso não deixava dúvidas. Por quê? Porque mesmo que o seu caso não fosse muito sólido, né? A gente acredita que era assim, algo bem embasado, né? Mas mesmo que não fosse, mesmo que esse caso dela, que ela pede, né, para que o juiz julgue, não fosse algo muito sólido, esse juiz deveria, por pura compaixão, né, fazer algo em favor dessa viúva. O Antigo Testamento contém várias passagens que falam justamente do cuidado às viúvas, certo? Vamos abrir aqui em Êxodo 22, só para poder embasar isso, né? Êxodo 22, versículo 22. Versículo 22 ao 24. Êxodo 22, do 22 ao 24. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Pesado, né? Justamente para mostrar ali como o Senhor se importa com essas pessoas. Ele utiliza o tempo todo essas imagens, né? A Bíblia se utiliza dessas imagens das viúvas e dos órfãos para mostrar aqueles que não tinham ninguém que intercedesse por eles, né? Eram pessoas que não tinham outras pessoas que intercedessem em favor deles. Então o Senhor nos mostra aqui como Ele se importa também com essas pessoas e utiliza essa imagem forte de julgamento, né? De que aqueles que não cuidarem, né, dessas pessoas que não têm amparo, que são sozinhas, são pobres, oprimidas, né? Ele promoveria julgamento, né? Então ele coloca essa imagem forte de julgamento, né? Então Jesus se utiliza justamente da imagem dessa viúva para mostrar como esse juiz ele possuía esse caráter perverso, porque ainda que essa mulher não tivesse um caso muito sólido,
né, ele deveria, por pura compaixão, né, interceder em favor dessa mulher, de algum modo ajudá-la, certo? Só que o caso dela, aparentemente, era sólido, né? Nós não temos nenhuma referência aqui do juiz fazendo nenhum comentário de que o seu caso não era muito sólido, né? Então, aparentemente, né? E aí, como a gente vê com a insistência dela de o tempo todo interceder, né, ao juiz para que julgasse a sua causa, nós temos aqui nós podemos chegar à conclusão de que seu caso era, sim, algo sólido, algo bem embasado, certo? Seu desespero sugere que tudo havia sido tirado dela. Então, não foi algo corriqueiro, né? Não foi uma ofensa pequena, né? Pela insistência dela de ir o tempo todo rogar ao juiz que intercedesse em favor de sua causa, nós vemos que essa mulher estava desesperada, certo? E esse desespero sugere justamente de que foi uma ofensa grave que foi cometida contra ela. A gente não pode, né, especular aqui qual seria essa ofensa, né, mas seria algo grave, certo? Isso a gente pode entender pelo desespero dessa mulher de o tempo todo ir rogar ao juiz que julgasse essa sua causa. A reação do juiz é incrivelmente fria, né? Nós vemos aqui o talento do Senhor Jesus de, com poucas palavras, né, de palavras simples, né, mostrar imagens muito fortes, né, e mostrar o caráter desse homem, né, se utilizando de um linguajar simples, com poucas palavras, ele consegue ilustrar isso de maneira muito clara, muito vívida, né, imagens muito vívidas para os nossos olhos, certo? Porque apesar dessa mulher estar clamando, ele simplesmente ignora a sua causa. Deixa eu voltar aqui. Só que a história não acaba aqui, né? Há esse ponto de virada, há uma mudança aí. E que mudança é essa, né? De repente, esse juiz, ele resolve interceder em favor dessa mulher. Ele resolve julgar a causa dela. Por que ele resolve julgar a causa dela? Porque houve uma mudança de caráter nesse homem? Não, né? Ele muda a sua postura e ele faz um monólogo sucinto, semelhante ao do administrador infiel, que também, quando cai em si, né? Quando vê que a casa caiu, né? Ele também faz esse monólogo a respeito do que ele deveria fazer e tudo mais. E aqui também esse homem, ele faz esse pequeno monólogo aqui, dizendo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, nós vemos aqui que, na verdade, esse homem, ele julga a causa dessa mulher só para que ela parasse de importuná-lo o tempo inteiro, certo? Essa palavra que ele utiliza aqui, essa palavra que é utilizada aqui e é traduzida como molestar-me, né? Eu coloquei aqui no original, eu não sei a pronúncia, né? Mas é rupiais, que é uma expressão que é traduzida aqui por molestar-me, mas que é uma expressão do pugilismo, que significa socar alguém diretamente no olho. Então você vê como esse homem estava realmente cansado das importunações dessa mulher e utiliza esse linguajar forte, né? O MacArthur coloca no capítulo, né, que essas importunações dessa mulher eram semelhantes a um porrete verbal. Era um porrete verbal para esse juiz. Então, ele estava se sentindo não só cansado, mas ela já estava incomodando ele quase fisicamente, certo? Era um incômodo já que essa mulher, um incômodo muito grande que esses apelos constantes dessa mulher estavam causando nesse homem perverso, certo? O juiz poderoso foi derrotado pela insistência de uma mulher impotente, certo? Uma imagem bonita, né? Uma coisa interessante da gente refletir, né? Como esse homem ali, poderoso, né? Que representava Roma, foi derrotado pela insistência, pela perseverança, para utilizar um linguajar, né, mais bíblico, pela perseverança de uma mulher impotente, certo? E qual é o sentido dessa parábola, né? A parábola segue imediatamente após o discurso profético no final de Lucas 17, certo? É isso que a gente deve ter sempre em mente, certo? O Senhor Jesus, ele conta essa parábola imediatamente depois de ter falado tudo a respeito da
de ter feito esse pequeno discurso a respeito da sua segunda vinda, né? Então, ela deve ser entendida no contexto da segunda vinda de Jesus, certo? Cristo, ele retornará em vingança. Só para a gente poder... Vamos abrir aqui em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 15. Se alguém puder ler. Apocalipse 19, 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. Pessoalmente, pisa o lagar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Nós sabemos, né? Nós que somos cristãos, ansiamos pelo retorno de Cristo, pois sabemos que habitaremos para sempre com Ele, né, na sua criação restaurada, certo? Mas para os ímpios, esse retorno, ele implica julgamento, ele implica a manifestação da ira divina, certo? Então, nós temos ao longo das Escrituras imagens fortes desse julgamento, certo? E até para nós crentes, né, essas imagens, né, nos provocam um certo medo, temor, né? Pois é a manifestação justamente da vingança divina. E como nós podemos suportar tudo isso, né? Como nós vamos nos manter firmes e perseverantes diante dos tempos que virão, diante de toda sorte de perseguições, de crises, guerras, fomes? É justamente com a oração, certo? Mas não qualquer tipo de oração, né? E é isso que uma carta mostra aqui nesse capítulo, né? Jesus aqui, ele está falando no contexto de uma oração escatológica, uma oração que clama ao Senhor que Ele retorne, né? Que Ele venha e que busque os seus eleitos. E nós devemos continuar a orar constantemente, né? Para que o Senhor nos dê forças para suportar todos esses tempos, né? E para que nós possamos, né, nos manter firmes e perseverantes. Queremos nos manter firmes e perseverantes, né? Então, esse é o chamado à oração que o Senhor nos fala aqui. Não é qualquer tipo de oração, é justamente essa oração escatológica, essa oração que tem em mente, né, os últimos dias, né, o que tem em mente o fim da história, certo? Os cristãos hoje são difamados e oprimidos, e a palavra de Deus é zombada. Quando Cristo retornar, a vingança contra os ímpios será completa. Enquanto isso, ele não adia a justiça por apatia ou indiferença, mas por conta de sua longanimidade, certo? Nós hoje, né, depois de 2000 anos, podemos acreditar que o Senhor tarda em retornar, certo? Mas o que nós temos que ter em mente aqui é que o Senhor, ele aparentemente, né, atrasa esse retorno, certo? Aparentemente esse atraso, só por conta da bondade, da misericórdia e longanimidade de Deus, certo? Pois todos os seus eleitos precisam ser chamados antes do seu retorno. Isso é uma demonstração justamente da misericórdia de Deus. Se o Senhor retorna antes, nenhum de nós seria salvo, certo? Então, só para ilustrar, vamos abrir aqui em 2 Pedro 3, versículo 8 e 9. 2 Pedro 3, 8 e 9, que ele diz justamente isso. 2 Pedro 3, 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Certo, então nós vemos aqui justamente isso muito bem posto, né? Como a questão do tempo é indiferente para o nosso Senhor, pois ele transcende toda essa questão do tempo, certo? E o que
o que ele busca é justamente o estabelecimento do seu reino aqui nessa terra, né? Então, ele é longânimo e quer que todos os seus eleitos cheguem ao arrependimento. E por isso ele tarda, certo? Não há aí um atraso em si, certo? Não é um atraso. Ele simplesmente tarda o seu retorno justamente para que todos os seus eleitos sejam convocados em todos os cantos da terra, certo? A viúva, ela representa também todos os cristãos verdadeiros, né? Como Paulo diz em 1 Coríntios, né? Não foram chamados muitos sábios, né? Mas Deus escolhe justamente aqueles homens simples, as pessoas que padecem nesse mundo, as pessoas que podem estar muitas vezes sob o jugo de homens poderosos, de juízes iníquos, como essa viúva aqui estava, sob o jugo, dependendo desse homem. Nós também, cristãos, estamos constantemente à mercê de homens cruéis, de homens poderosos que podem nos fazer algum mal, certo? Mas nosso juiz celestial não é como o juiz da parábola, certo? Vamos abrir aqui em Deuteronômio 3, Deuteronômio 3, de 2 a 4. Deuteronômio 3, de 2 a 4. Depois nos viramos e subimos por caminho de vazão. Eu vi, desde Tardão, Deus saiu para o encontro, e ele, todo o povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor lhe disse: não temas, porque a ele e a todo o povo e a sua terra serão dados na tua mão e far-lhe-á como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu a nossa mão a outro, desde Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que ninguém nos restou de restante. Nós viemos tomamos todas as cidades. Em uma cidade houve, eles tomassem 60 cidades, toda a borda da terra de Argola, o rei de Ouro e Bazã. Meus irmãos, desculpa, é porque eu, na hora de copiar aqui pro bloco de notas aqui, eu esqueci de dar não era 3 de 2 a 4, era 32, 4, desculpa. Eu vou ler aqui só para não ficar... 32, 4, ele diz o seguinte, perdão. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Perdão, era esse aqui o versículo que eu queria e eu acabei esquecendo de separar ali, separei errado na hora de copiar para o bloco de notas. Mas é justamente isso. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é justo. Não há nele nenhuma injustiça, certo? Nós podemos confiar nele como justo e reto juiz, certo? Como nos diz também o salmista, agora eu vou ler para não ficar mais... Em Salmos 98, 9, ele diz: na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Senhor é justo no seu julgar, certo? Então, ainda que possamos estar muitas vezes à mercê de homens iníquos, né, nós estamos debaixo da autoridade do juiz celestial que reina sobre todas as coisas e é justo no seu proceder, no seu julgar. Então, isso é que deve nos dar o conforto de suportarmos toda sorte de sofrimentos e injustiças nesse mundo, certo? É impossível viver a vida cristã fielmente a não ser à luz da segunda vinda. Conhecer o final da história nos dá confiança e estabilidade. Então, é primordial que todos nós tenhamos em mente justamente o retorno de Jesus, certo? Que nós pensemos, nós
tenhamos em mente o tempo inteiro justamente essa segunda vinda de Cristo, certo? Quando Ele retornará e nós reinaremos junto com Ele, certo? Esse é um caráter primordial, é um pensamento que todos nós devemos o tempo todo cultivar em nossas mentes, certo? A pergunta de Jesus no versículo 8 deveria provocar em nós uma autorreflexão, é justamente esse o objetivo. Estamos fielmente esperando por seu retorno? É isso que nós devemos pensar aqui hoje. Será que nós, hoje, estamos vivendo à luz da segunda vinda? Será que estamos tendo isso em mente quando agimos nesse mundo? Certo? O Senhor Jesus nos pergunta, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que nós continuaremos perseverantes? Será que quando Ele retornar, né? Nós não sabemos quando Ele retornará, né? Mas será que nós nos manteremos perseverantes enquanto igreja do Senhor? Então, isso deve ser uma pergunta que deve ficar em nossas mentes ao longo da semana, né? Devemos refletir sobre isso. Se nós estamos vivendo neste mundo pensando no porvir, certo? Ou estamos tão atarefados, tão dominados, tão satisfeitos com as coisas desse mundo que não temos mais em mente o retorno de Jesus, certo? Para nós, se nós nos acomodarmos demais com essa vida material, nós acharemos que isso basta, certo? Nós jamais vamos ter em mente justamente o retorno de Cristo, certo? Isso me lembra até uma frase de C.S. Lewis que ele fala o seguinte, quando nós investigamos os registros da história, nós vemos que os homens que mais fizeram por esse mundo foram os que mais pensaram no porvir, certo? Então, os homens que mais justamente fazem algo para esse mundo é justamente aqueles que mais pensam no mundo por vir, certo? Pois quando nós pensamos no mundo por vir, nós agimos de maneira correta, de maneira equilibrada e verdadeira nesse mundo, tendo em mente que tudo isso aqui é passageiro, tudo isso passará, certo? E o mais importante é justamente o estabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra. Então, essa deve ser justamente uma pergunta que deve provocar em nós essa autorreflexão, certo? Tenhamos isso em mente. Oremos para que o Senhor nos conceda perseverança para suportar os tempos difíceis, certo? E oremos também para que o Senhor Jesus retorne. Esse deve ser o grito do fundo do coração de todo cristão verdadeiro. Maranata, Senhor vem, certo? Está em 1 Coríntios 16, 22, né? E é um dos trechos finais das Escrituras. Vem, Senhor Jesus, certo? Nós devemos ansiar justamente pelo retorno de Cristo, certo? Para que nós possamos agir de maneira equilibrada, não vendo esse mundo como um fim em si mesmo, certo? Esse mundo não é um fim em si mesmo, certo? É apenas uma passagem, uma peregrinação. Basicamente é isso. Pode falar.